dando muito no gesto, na dinâmica, no movimento, e onde a gente afasta sempre pelo gesto aqui. Então, se a gente até falar a proximidade dessas três éguas aí, são muito próximas da montada, e por isso que a gente tem que sempre optar pelo nosso padrão, pelo gesto, que é o primeiro item, pelo movimento, pelo rendimento. Então, das três éguas, a égua de melhor trabalho de perna, de melhor eficiência no posterior, com melhor estabilidade corpórea aí, foi a primeira colocada, então ela tem que estar puxando a fila aí. Segunda e terceira, as duas éguas também de muita virtude aí na montada, muito dissociadas, mas nenhuma tendo o recurso da primeira colocada. E aí nós dividimos o grupo pela égua preta pampa aí, pela boa comodidade hoje em relação às éguas que ficaram quinta e sexta e sétima colocações, aonde nós temos a égua tordilha dividindo pela ainda distribuição do apoio, ainda é mais dissociada que as duas castanhas aí, que já pecam um pouco mais na frequência, no movimento mais acentuado de anterior, como foi o caso da sétima égua aí, que eu anoto os senhores que já abusando muito do movimento da mão, mesmo que a égua à frente pudesse ter um pouquinho mais de extensão na passada, mas ela coordena melhor o movimento, ela tem virtude, sobretudo hoje, no anterior, e isso hoje está transmitindo um pouquinho menos de atrito vertical em relação ao cavaleiro. Perde até um pouco na amplitude, mas ganha no movimento anterior mais discreto, mais coordenado, mais suave a movimentação, e isso está transmitindo menos atrito em relação à montada. Pode parar a égua de sétimo, muito obrigado. Quinta e sexta, as duas éguas aí, aonde já começa a ter uma vantagem para a égua à frente, não só na distribuição, mas no recurso, movimento melhor da égua tordilha, atitude ainda melhor da égua tordilha, sustenta melhor à frente, a égua castanha já projeta o centro de gravidade para baixo, já abusa mais da frequência, não tem a elasticidade do movimento. E a montada ainda superior da égua tordilha, é mais ampla, tem recurso melhor, tem direção de frente melhor, cômodo melhor, então, sem dúvida, a nossa definição. Pode parar a castanha, muito obrigado. A pampa, quando comparada à tordilha, bom, aí já vem uma crescente pelo movimento, aonde a égua à frente, ela está alongando um pouco mais, mesmo que ela pudesse estender um pouquinho melhor o trabalho da perna, a égua pampa, ela verticaliza um pouquinho o movimento do jarrete, porém a tordilha também não tem essa extensão ideal aí, então nenhuma das duas tem o movimento posterior que a gente quer, que é flexionando, estendendo, levando à frente. Então é a pega tanto da pampa quanto da tordilha se faz no trabalho da perna. Agora, o anterior melhor da pampa, tá com a mão mais solta, abre mais a passada, e o outro detalhe é quando a gente monta nas duas aí. Aí, sem dúvida, a égua pampa tem cômodo melhor, tem progressão linear, ela abre mais a passada, sustentando melhor à frente. Com isso, teve vantagem, a meu ver, na montada, teve vantagem na amplitude, no movimento anterior, mesmo que a perna das duas seja o limitante de todas as duas. Pode parar a tordilha, muito obrigado. 3 e 4, a preta, quando comparada à preta pampa, aí a gente já começa a corrigir um pouquinho o trabalho da perna, aonde a preta já articula e coloca o posterior mais dentro da massa. A pampa pisa mais atrás da mão, dá reta pegada, se a gente observar isso aí. Então, a perna dela limita a extensão do movimento. A preta poderia ser mais estável um pouquinho disso por trás, aliás, todas as duas pecam um pouco na estabilidade, tanto a preta 3 quanto a preta pampa, porém a perna é mais eficiente na égua da terceira colocação, articula mais, coloca o posterior, leva o posterior mais à frente, cobre mais o rastro, então tendo a eficiência do movimento da perna e tendo a vantagem na coordenação do movimento. Montada aí, confesso que as duas são muito próximas, a égua pampa agrada demais de cima, a égua preta também agrada. Agora, o gesto mais completo, pelo engajamento da perna, pela reunião melhor, por isso a minha definição. Pode parar a quarta, muito obrigado. E das três éguas da cabeceira aí, como disse aos senhores, as três éguas que agradam demais na montada. Então, se a gente falar a diferença da pequena da primeira para a terceira, aí é mínima na montada. Então, a gente tem que corrigir o movimento, e está exatamente na ordem aí da extensão da passada, onde a segunda é ligeiramente mais ampla em relação à égua preta, tem vantagem a égua da segunda colocação, principalmente na liberdade do movimento anterior. O posterior, todas as duas poderiam estender um pouquinho mais em relação à primeira. Agora, quando a gente observa por trás, é a vantagem da égua de segunda, a estabilidade da garupa. A égua de terceiro, ela mexe um pouquinho, ela não deixa de oscilar esse eixo corpóreo. E isso, mesmo que não transmita na montada, mas visto por baixo, ela compromete um pouquinho. Então a progressão está um pouco mais linear da segunda égua e principalmente estabilizando mais esse eixo corpóreo aí. Por isso a opção
da segunda em relação excepcional égua. No restante, muito semelhante às duas aí, não houve diferença significativa. O mais é estabilidade e extensão do movimento. Pode parar a terceira, muito obrigado. E a primeira, quando comparada à segunda, aí duas éguas que a gente não vê uma diferença na distribuição dos tempos de apoio, todas as duas são muito machadas. A égua de primeiro ganha no quê? Na flexão e na extensão do movimento da perna. Então a diferença está exatamente nisso. No restante, a montada, todas as duas muito boas. A primeira agradou muito, a segunda agradou demais. Mas quando a gente vai para o movimento, e principalmente o trabalho da perna, mesmo que o anterior, todas as duas poderiam ser um pouquinho mais corrigidas como visto por frente, mas a égua de primeiro tem o quê? Perna, se a gente observar o engajamento, linha da nádega em relação à colocação aí, uma linha imaginária, a égua de primeiro trabalha com o posterior mais dentro da massa, leva a perna mais à frente, cobre mais o rastro, e isso faz o quê? Com que ela seja exatamente mais ampla. Então, as duas muito dissociadas, as duas muito cômodas, as duas de montada de virtude. Então, o detalhe da primeira, na perna, na extensão, no rendimento, na potência. Por isso, a opção da primeira em relação excepcional à égua da segunda colocação. Parabéns aí, proprietários e apresentadores. Muito bom campeonato.